bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E se você acompanhou os últimos vídeos, a gente falou bastante sobre a biblioteca tQuinter e nesse vídeo a gente vai falar sobre a biblioteca PyQt5, tá? Ela tem uma ideia parecida com a tQuinter de trazer interfaces de usuário, mas ela tem a questão de mas ela é muito mais personalizável. Então, como você pode ver aqui, a gente tem cores, labels, tudo muito mais bem estruturado e é o que a gente vai fazer nessa aula aqui, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, like no vídeo. E se você tem interesse por esses códigos, cara, olha o link aqui na descrição, tá? Porque muitas vezes ele fica muito longo e aí fica cansativo de copiar ao longo da aula. Então, aqui na descrição eu coloquei um link para a biblioteca YouTube, que é onde você vai encontrar um template no Notion com todos os códigos das últimas aulas, tá? Eu não coloquei de muito tempo, mas eu busquei colocar o máximo que eu consegui. Mas a principal ideia dela é a atualização. Então, todas as semanas eu trago vídeos novos. Então, todas as semanas ela será atualizada com novos códigos, com novos projetos. Da mesma forma que você viu aqui na aula, muito bem comentado, para você estudar, para você acompanhar junto da aula e ir se desenvolvendo dessa forma, tá? Feito isso, a gente pode falar direto do projeto. Então, é uma interface aqui voltada num boletim. Então, a ideia aqui não é o boletim em si, mas a gente falar de todas as funções. Então, é totalmente funcional e a gente vai fazer ela rodar no fim da aula, tá certo? Então, para começar, a gente vai trazer todas as bibliotecas aqui. No caso, não são várias bibliotecas, é uma só, tá? Que é a PyQt5, mas a gente vai trazer várias funções. São várias e eu não vou falar nenhuma delas aqui, e aí eu vou explicando elas linha a linha conforme elas forem aparecendo, tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa lista de alunos, a gente vai começar com uma lista vazia, porque nesse projeto a gente não vai utilizar banco de dados, tá? A gente começa aqui criando uma classe com o sistema notas e importando a QWidget, tá? Então, essa função vai ser a função que vai meio que juntar tudo pra gente e eu vou explicando isso ao longo do código. Então, aqui na nossa função init, que é a nossa função inicial, a gente vai fazer configurações simples, tá? Eu não vou me atentar tanto ao nome das funções, porque são nomes longos, mas eu vou te dar um resumo. Então, setWindowTitle seria basicamente para você configurar o nome da janela, certo? Que vai ser sistema de notas escolares. A gente tem o Fixed Size, então aqui é o tamanho dessa janela. Eu coloquei a função Fixed Size para você não conseguir redimensionar. Então, do jeito que a tela aparecer, ela vai ficar. Se você quiser ter uma opção de redimensionar, aí você vai ter que trocar essa função, mas aí não tem problema, tá? Não impacta na estrutura do código. É só habilitar para redimensionar, tá? Esses dois parâmetros são os parâmetros de tamanho, então é primeiro largura, depois altura, então ela tem 520 de largura por 500 de altura em pixels. E aqui a gente tem a configuração do nosso layout principal. Então a função box layout é a função que vai fazer o nosso layout principal do nosso boletim, tá? Função label é a função que vai dar o título do nosso boletim, então boletim de alunos. Função font vai ser a função que vai configurar a fonte, então Arial 18 negrito, certo? Aqui a função de alinhamento para colocar tudo centralizado e aqui o Add Widget seria para colocar esse título lá no nosso formulário. Então a função Add Widget vai adicionar todas essas informações lá no nosso formulário final, tá certo? Aqui a gente tem o formulário de layout, então a configuração dele. A função Line Edit vai ser uma função que a gente vai trabalhar linha a linha para a gente poder adicionar nossas informações, então nome, nota 1, 2, 3. A média a gente não adiciona, tá? Não é a gente que vai adicionar manualmente, a gente vai passar as 3 notas e o Python vai calcular a média, certo? E aqui é para adicionar as informações, então add row seria para adicionar linha, certo? Então a gente tem as informações que a gente vai adicionar: o nome, a nota 1, nota 2, nota 3 e a função add layout para colocar lá no nosso formulário final, tá certo? Botão adicionar, então aqui é para a gente basicamente criar o botão, mas a gente ainda não está personalizando ele com cores e formas, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Aqui é só a questão da função push button, que é a função que vai criar o botão para a gente e colocar a função de adicionar aluno aqui dentro. No seu caso, essa função ela ainda não vai aparecer, na verdade ela vai aparecer como aquele risquinho amarelo, porque você ainda não criou ela, a gente vai criar ela mais para baixo. Ao menos que você tenha entrado na biblioteca e pego o código dessa aula, tá certo? E aqui é de widget para adicionar o botão lá no nosso formulário final.
Aqui a gente vai configurar a tabela, tá? Eu tô indo um pouco mais rápido porque o código ele é bem extenso, a gente chegou na metade dele agora. Então eu vou ser um pouco mais rápido para a gente conseguir ser mais dinâmico e aí você pega o código fonte lá na biblioteca. Então aqui a gente tem a configuração do table widget, certo? Então a gente está configurando a tabela. Essa tabela é a parte onde a gente vai preencher as notas, então lá em cima no formulário a gente vai dar os valores e a tabela é onde vai ficar tudo organizado, certo? Então, set column count, a gente está setando o número de colunas que a gente quer ter. E no caso é 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5, certo? A gente vai dar 4 informações e o Python vai gerar a quinta. A gente colocou dessa forma aqui, ó, set horizontal header labels. Ou seja, isso é para ser organizado na horizontal. Nome, nota 2, nota 3 e média, uma do lado da outra. Se você quiser, por algum motivo, colocar uma debaixo da outra, aí você vai colocar a vertical header. Mas nesse caso não funciona porque é nota. Então eu quero que todos os meus alunos estejam em lista e as notas dele dessa forma como funciona um boletim, tá? E aqui no set Style Sheet, se você conhece o básico do CSS, você conhece esse termo do Style Sheet, a gente vai literalmente fazer um CSS aqui dentro do Python. Então aqui, nessa configuração específica, a gente está focando mais na tabela, tá? Na questão de background, na questão de bordas, aqui é a cor, certo? A cor de fundo. Aqui a gente vai colocar o branco, certo? Que seria a cor da letra, certo? Esse background aqui seria o background azul que a gente vai ter lá. E aqui a gente vai colocar um font weight em negrito para ficar em destaque e adicionar essas informações lá no formulário principal, certo? Feito isso, a gente vem para o estilo geral. Então, tudo que a gente trabalhou antes, agora a gente vai estilizar. Então, por exemplo, o QWidget, ele começou ele aqui em cima, certo? Vou apagar, fechar isso aqui. O widget está aqui em cima, o label está aqui, o line edit está aqui. Então, tudo que a gente trabalhou anteriormente, a gente está trabalhando aqui um a um. Aqui a gente está configurando as cores do botão. Então, agora o botão vai ficar verde, com um texto branco. Agora ele vai ficar com as bordas arredondadas. E a gente está deixando... a gente está fazendo aquela personalização final, tá certo? Aqui a gente tem o efeito hover, então toda vez que você passar o mouse em cima do botão, ele vai mudar um pouquinho o tom da cor, e aí você consegue ver que o mouse está ali em cima. E agora a gente vem para a função de fato adicionar os alunos, tá? Aqui é um try e um except básico, então aqui a adição de nome é simples, tá? É só um input de texto. Na adição das notas tem um pouquinho mais de sofisticação, a gente pode dizer, porque a gente está usando o float, porque a nota ela pode ser quebrada, a pessoa pode tirar 7, 7,5, 7,75, então tem que ser número float, certo? E aqui a gente tem uma message box, certo? A message box é caso o seu usuário preencha alguma coisa errada. Então a gente tem o número das notas e aqui a gente tem o nome do aluno. Então, nesse caso aqui, é caso ele digite texto no lugar das notas, e nesse caso aqui, é caso ele digite um número no lugar do nome, certo? Basicamente isso. E aqui é a estrutura que vai calcular a média. Então, a gente soma tudo e divide por 3 no final e traz tudo isso dentro da nossa tabela final, tá certo? A gente tem a função aqui de atualizar tabela e limpar campos. Nesse caso aqui, a função limpar campos não é para apagar os alunos que estão no boletim, tá? É para apagar as informações do formulário. Então você vai lá colocar o nome, nota 1, nota 2, nota 3, e aí quando você coloca para adicionar, isso precisa ser limpo para você adicionar o próximo aluno. Senão ia acontecer de você adicionar essas informações na tabela, vai ter que voltar a pagar um por um para preencher um novo aluno. Então a gente utiliza essa função aqui de limpar campos para você colocar a função clear em tudo e limpar o seu formulário, tá certo? Aqui é uma função de atualização de tabela, então toda vez que você for colocar um nome novo, ele vai atualizar a tabela, trazer novas datas, certo? Então você precisa ter essa estrutura aqui para fazer a atualização, tá? Vale ressaltar, aqui embaixo eu utilizei a função 2.2f. Se você já viu meus vídeos anteriores, você conhece essa função e ela serve para limitar no máximo, na verdade não no máximo, mas para colocar 2 casas depois da vírgula, tá? 2 casas, não é uma, não é 3. Ela vai colocar sempre 2. Porque como você está trabalhando com uma divisão aqui, fazendo uma média, então ele vai somar a nota 1, 2 e 3, vai somar e dividir por 3. Em alguns casos, a depender da nota, pode dar uma dízima. Então,
Isso não fica legal lá na sua interface final, então é interessante você colocar duas casas depois da vírgula. Por que você coloca só no último e você não coloca nesses três? Porque esses três você mesmo vai preencher. Então você vai se limitar a colocar duas casas depois da vírgula no máximo. Como essa última opção é o Python que vai preencher para você, é interessante você passar a limitação que você quer, tá certo? E aqui embaixo é toda a estrutura necessária para rodar essa aplicação, certo? Então a gente vai chamar aqui o sistema de notas, a gente vai colocar o show aqui para ele aparecer todo esse formulário para a gente e executar todo esse processo. Então Python, boletim.py, e ele já trouxe aqui para a gente. Então Leonardo, eu vou colocar aqui um 10, 5 e talvez um 7.8, vou colocar aqui 7.8. Adiciono o aluno e ele vai trazer pra gente o nome, nota 1, nota 2, nota 3 e a média, tá? Isso aqui, gente, você pode personalizar como você quiser, tá? Seja copiando o código da aula, seja pegando lá da biblioteca. Eu recomendo que você sempre personalize os meus códigos para você treinar, porque você simplesmente copiar e colar, você não vai aprender. Então, cara, traga novas funções, traga uma aba de avaliação, então você coloca ali para o professor comentar a média do aluno, se ele melhorou, se ele piorou, se ele se manteve, entende? Sempre traga novas funções para você se aprimorar, tá? Como eu disse, confere os links aqui na descrição, porque você vai ter o link lá para a biblioteca com todos os códigos de todos os projetos para você ter acesso, e também você vai ter o link na descrição para o Python Pro, que é um treinamento completo, onde isso aqui é só o começo. Você vai aprender todos os fundamentos, especializações, trilhas e de uma maneira prática, tá? De uma maneira acelerada, assim como esses alunos aqui que estão aprendendo e estão vendo que a metodologia é a mesma que você vê nesses vídeos aqui. Um vídeo que tem menos de 15 minutos, eu te expliquei algo extremamente avançado dentro do Python, tá certo? Então, se você quer continuar aprendendo Python de maneira acelerada, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, tá certo? Fico por aqui e até a próxima aula.